Olá, confrades, tudo bem? Eu sou o Bob Júnior e hoje a gente vai falar do Chile. Nobres confrades e confreiras, tudo bem? Hoje de volta aqui com a série Regiões Produtoras, a gente vai falar do Chile, a gente vai ter uma panorâmica geral desse país aí que é uma potência na produção de vinhos, mas se você quiser aprender sobre vinhos de forma simples, de forma fácil, você se inscreve aqui no canal e também já pode deixar teu like aqui no vídeo, confrade e confreira. Gente, vamos lá, o Chile. Chile é um país da América do Sul, tá? Faz fronteira ali com a Argentina, com o Oceano Pacífico, tá? É um importante produtor mundial de vinhos. Tá? Como foi que o vinho chegou no Chile? As primeiras videiras foram trazidas pelos colonizadores espanhóis em 1550, tá? E depois disso, apenas no século XIX que o Chile recebeu novas mudas, principalmente da região de Bordeaux, uvas internacionais, tá? Mas o grande boom do vinho chileno começou mais ou menos há 35, 40 anos, ali, tá? Mais ou menos ali meados da década de 80, tá? Quando um importante produtor, Miguel Torres, um importante produtor espanhol, resolveu levar para o Chile os primeiros tanques de aço inox e as barricas de carvalho para envelhecer seus vinhos. Isso aí causou digamos assim, transformou o processo produtivo, né? E causou também digamos assim, isso startou, né? Iniciou um estímulo para que os outros produtores locais também buscassem novas técnicas, mais tecnologia e melhores equipamentos. Então, assim, houve uma modernização, foi uma coisa que revolucionou a indústria do vinho chileno, né? A indústria do vinho chileno. Gente, falando de Chile, né? A gente sabe que o Chile produz vinhos ricos, vinhos exuberantes, alguns são caríssimos, tá? São vinhos premiados, são vinhos aí de vamos dizer assim, grandes pontuações por críticos internacionais, tá? Por outro lado, é normal, né? Como em qualquer região produtora, a gente também tem alguns exemplares muito comerciais, abertamente comerciais, alguns até de pouca qualidade, tá? Uma dica que eu dou, qual é a dica? Procure sempre produtores renomados, tá? Produtores renomados, excelentes produtores, eles fazem ótimos vinhos desde os seus vinhos de entrada, desde os seus vinhos mais básicos. São sempre vinhos de qualidade. Isso é uma grande dica, tá, gente? Falando aqui de economia chilena, o impacto do vinho na economia chilena, o Chile é o 7º maior produtor mundial de vinhos. Em 2019, produziu 12 milhões de hectolitros, equivale a 1,2 bilhões de litros de vinho. É muita coisa, hein, gente? É muita coisa. O vinho tem um impacto significativo na economia chilena. Ele emprega 100 mil pessoas de forma direta, seja na vinha, na logística, no marketing, na produção, tá, gente? Nas embalagens, nos armazéns. É muito emprego, 100 mil pessoas, 800 vinícolas ativas no Chile hoje, 394 empresas exportadoras, tá? Dessas empresas aí, das vinícolas e as empresas exportadoras, 76% são pequenas ou microempresas, tá? É importante porque o Chile tem além de fomentar o pequeno comércio, o pequeno produtor, ele também tem uma questão da interiorização do país, tá? 91% das vinícolas e dos produtores estão no interior, não estão nas regiões das grandes cidades. Isso é muito importante, né, gente? Aqui no Brasil, o Chile briga com Portugal ali entre as maiores importações de vinhos, né? Em 2018 foram quase 70 milhões de garrafas que vieram do Chile para o nosso mercado. Olha só, grande impacto aí no mercado brasileiro, né? Sobre localização, gente, localização e algumas características geográficas, o Chile, ele tá aqui, ó, desse lado aqui da América do Sul, tá? Ele tem um limite pelo Oceano Pacífico a oeste, tá? A Cordilheira dos Andes a leste, tá? Pelo deserto do Atacama acima, né, ao norte, e embaixo, gente, são os confins ali da Patagônia, tá? Essas 4 barreiras naturais, vamos dizer assim, o oceano, a Cordilheira dos Andes, o deserto e o frio da Patagônia, causou ali uma barreira natural, tá, gente? Uma barreira natural para proteger os vinhedos do Chile de uma doença chamada filoxera, tá? Uma doença chamada filoxera. A filoxera é uma praga, tá? Que ela ataca as raízes,
ali das vinhas, né, da videira, e praticamente nenhuma videira do Chile foi atingida pela filoxera na praga que teve em 1800, tá? E o que é que até hoje isso tem vamos dizer assim, de impacto, né? Essas 4 barreiras naturais têm de impacto na produção de vinho do Chile. O Chile hoje, 75% de todo o seu vinho, ele é de forma sustentável, seja agricultura limpa, seja agricultura orgânica ou agricultura biodinâmica. Isso é bem importante, isso é bem legal, tá, gente? Olha só, além dessas barreiras naturais, tá, o Chile tem um clima que de norte a sul ele varia drasticamente, porém todos eles se beneficiam de sol abundante e condições de seca, tá? Esse sol abundante e condições de seca também é outro fator favorável para a agricultura orgânica, biodinâmica ou agricultura limpa, tá? Sem o uso de nenhum agrotóxico. Bob, quais são as principais uvas do vinho chileno, né? Quais são as principais uvas cultivadas no Chile? Gente, o Chile é um país que utiliza uvas internacionais, tá? O que é isso, uvas internacionais? Já falei em outro vídeo de uvas e já falei em outro vídeo de Portugal também. São uvas que a gente encontra em praticamente todos os países produtores porque elas têm facilidade de adaptação a diferentes aspectos de clima e de solo, tá, gente? Então a gente consegue aqui, ó, as uvas tintas, 70% do vinho chileno é de vinho tinto, tá, gente? Então as tintas Cabernet Sauvignon é a mais plantada do Chile, tá? A gente encontra muito como varietal, tá? Ou então em blends, onde a Cabernet Sauvignon digamos assim, a uva principal daquele vinho, tá? Eu diria que a Cabernet Sauvignon é a rainha do Chile. Muita gente conhece o Chile pela Cabernet, mas eu falo que hoje a Cabernet Sauvignon é a mais importante, é a que mais produz e é a que faz os vinhos, digamos assim, de mais valia, de maior valor dos vinhos chilenos, tá? Também faz a Carignan, tá? Vou falar aqui também da Cabernet, foi a uva que foi a perdida de Bordeaux, né? Foi a uva que praticamente sumiu do planeta, mas ela foi, digamos assim, confundida, vou falar aqui entre aspas, com a Merlot no Chile. Em 1994, um grupo de ampelógrafos franceses descobriu que de fato não era a Merlot, era a Cabernet. Então a gente tem aí a Cabernet como uma uva também de muita importância no Chile. Para os amantes do vinho que estão começando, que estão iniciando, é uma boa uva para você iniciar a tomar seu vinho, tá? Ela é fácil de tomar, mas também tem outras uvas tintas aqui no Chile, tá? Cabernet Franc, Sansou, Malbec de Colchagua é muito legal, vale a pena provar, é diferente do argentino. Merlot, País, que é uma uva bem delicada, tá? Petit Verdot, Pinot Noir principalmente do Vale de Casablanca e Vale de San Antônio, são regiões frias, tá? E a Syrah, gente, é a minha uva querida, a minha uva preferida. A Syrah do Vale de Colchagua é fantástica. Como uvas brancas, gente, a Chardonnay, a Riesling, a Sauvignon Blanc. A Sauvignon Blanc do Chile tem muito destaque na produção mundial, tá? Semillon e Viognier, tá, gente? Essas são as principais uvas que a gente encontra nos vinhos chilenos, tá? E a divisão de regiões, as principais regiões produtoras, os vales, né? O Chile usa um sistema de DO, gente, parecido com Portugal, parecido com o Brasil, tá? Para designar as regiões divididas aí ao longo do país, tá? Além desse sistema de DO, ele também classifica os vinhos pelo tipo de terreno, tá? Entre costa, aquela parte toda do litoral, que tem um pouco de altitude ali, são penhascos e encostas, tá? Entre cordilheiras, que fica um pouco afastado da costa, antes da Cordilheira dos Andes, bem no meio do país, no dorso, tá? São várias planícies, alguns inclusive de altitude mais baixa, tá? E a parte dos Andes, tá? São as montanhas dos Andes, tá? Elas não são substitutas ao sistema de DO, elas complementam, tá, gente? Elas complementam. Uma importante região da parte de entre cordilheiras é o Vale Central. Quem nunca pegou uma garrafa de vinho do Chile e está lá no rótulo Vale Central? Gente, Vale Central é uma região que está entre cordilheiras e ela é a maior extensão territorial produtora de vinho do Chile, tá? Ela engloba Vale del Maipo, Vale de Rapel, Vale de Curicó e Vale del Maule, tá, gente? Veja bem, Vale Central ele não é uma DO, ele não é uma região de produção, ela é uma região maior que engloba todas essas menores regiões, tá? Vale de Rapel é uma grande produção
uma grande região, tá? Produtora de vinhos. Vale de Rapel engloba o Vale de Cachapoal e o Vale de Colchagua. Veja como pode parecer confuso, né? A gente tem um vale maior que tem vários vales menores que tem outros vales menores dentro. E aí a gente tem algumas características diferentes de clima e de produção de alguns tipos de uvas, tá, gente? Vale de Rapel, Colchagua e Cachapoal, como eu vinha falando, altas temperaturas, tempo seco e Camené, Cabernet Sauvignon e Syrah, gente, tá? Vale do Maipo é uma das regiões mais reconhecidas, mais antigas, tintos renomados e encorpados, principalmente de Cabernet Sauvignon, mas também faz bons vinhos de Merlot, Syrah e Camené, tá? Vale de Maule é a maior região produtora, ela era conhecida, tem quase 75 mil hectares, tá, de vinhas plantadas, é conhecida por fazer vinho de grande quantidade, sem muita preocupação com a qualidade. Hoje isso vem mudando, o Vale de Maule vem fazendo vinhos também de muita qualidade, tá, gente? Falando um pouco mais aqui, Vale de Casablanca, tá? Vou falar aqui para vocês, e Vale de San Antônio, são dois vales de regiões de clima mais frio que recebem influência do resfriamento que o oceano causa na costa, tá? Principalmente pela corrente de Humboldt, que é uma corrente fria que vem da Antártida e ela refresca os vinhedos. Nas regiões mais altas, que são um pouco mais quentes, a gente tem bons exemplares aí de Merlot e de Syrah. Nas regiões mais baixas, onde a gente tem mais propício aí, são mais baixas e mais frias, tem as névoas, né? A gente encontra bons Sauvignon Blanc, tá? Bons Chardonnays e também Pinot Noir, tá, gente? Uva tinta aí de região de clima frio. Muito legal, tá, gente? Lá embaixo, onde a gente achava que não era possível produzir vinho, tá? Tem o Vale do Biobío, tá? O Vale do Biobío, ele é uma região mais a sul que não era tão considerada para produzir, tá? Condições climáticas favoráveis para variedades típicas da Borgonha, a Chardonnay e a Pinot Noir. Olha que legal, especialmente a Pinot Noir. A Pinot Noir de Biobío está vindo aí com muita qualidade, vale a pena a gente conhecer, vale a pena a gente provar. Tá, gente? Falando um pouquinho aqui de enoturismo, é um dos destinos mais queridinhos dos brasileiros, tá, gente? 4 horas de voo. 4 horas de voo separa São Paulo de Santiago. Santiago é uma cidade muito moderna, é uma cidade com boas opções de hotéis, boa gastronomia, tá, gente? Os melhores meses para a gente visitar o Chile para fazer enoturismo, tá, gente? Entre fevereiro e abril a gente vai ter a vindima, a colheita, então são paisagens aí de muito verde, as frutas estão no pé ainda, a colheita está acontecendo, é muito legal, tá, gente? Julho e agosto é a região... Desculpa, gente, julho e agosto é a época da neve, né? Então os parreirais estão todos em dormência, já aconteceu a colheita, já aconteceu a poda. É bom para quem vai esquiar, tá? Para quem vai esquiar na cordilheira, Vale Nevado, por exemplo, mas para visitar os vinhedos tá muito frio, não é tão propício assim. É bom para tomar vinho, muito frio, mas você não vai ter um enoturismo muito bem explorado. Em setembro, a gente tem o Dia do Vinho no Chile, no dia 4, então existem programações especiais nas vinícolas, muito legal. E de novembro a dezembro tem muito calor, tá? As parreirais já estão verdes, já está começando a brotação das uvas. E assim, gente, é uma fase mais tranquila para você conversar com os enólogos, conhecer melhor os processos. Dá para fazer uma imersão muito bacana no mundo dos vinhos aí de novembro a dezembro. Vale dizer que é muito quente, tá? Ao menos 11 regiões produtoras fazem circuitos, eles chamam as rotas do vinho, tá? Vou dar um exemplo aqui, a de Casablanca, tá? Perto de Valparaíso, Colchagua, Curicó, Vale del Maule, Vale del Maipo, fazem muito bem, tem essas rotas, são roteiros que você pode seguir, tá? Muito bacana. Compra de vinhos, gente, eu sugiro sempre você comprar vinho na vinícola, pela experiência que eu tive das 2 vezes que eu estive no Chile, os vinhos comprados na vinícola têm sido mais baratos do que quando eu volto para Santiago e vou no mercado para procurar, então a gente consegue vinhos aí mais acessíveis, tá? No Chile, em Santiago, no Jumbo do Costaneira,
é muito bacana, tem muita promoção, ele tem uma adega enorme, é um lugar com muitas opções, e também na El Mundo del Vino também é bem legal, a gente encontra várias lojas em Santiago, né? Dá pra gente levar para o Brasil, lembrando que a gente pode levar 16 garrafas, tá? Quem vem em voos do exterior pode levar até 16 garrafas de 750 ml, que seriam 12 litros, tá, gente? E uma cota máxima de $500, tá? Mas é isso. Gente, esse é um resumão aí do Chile, eu espero que vocês gostem, é um lugar fantástico para conhecer, um país belíssimo, tá? Mas se você quiser aprender sobre vinhos de forma simples, de forma fácil, se inscreve aqui no canal, também deixa teu like aqui. Vou deixar um saúde aqui, um salu, né, aos confrades e confreiras também lá do Instagram. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu, confrades!